radialista? Gostaria de fazer parte da vida das pessoas, dando notícias, apresentando programas, prestando serviços? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com direito ao DRT. Rádio Oficina, os melhores cursos com os melhores profissionais. Venha realizar-se profissionalmente em um dos cursos da Rádio Oficina. Telefone 0 Prestadora 11 2063 1370. Radiooficina.com.br. A partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde. Hoje é praticamente sexta-feira, né, Oli? Vai ter duas essa semana, né? Ai, ótimo. Quanto mais sexta-feiras, melhor. Lembrando que novembro é a quinta-feira do ano, né? Delícia. Que já tá chegando ao final. O mês com 3 feriados também, né? O mês mais esperado, eu acho, viu? Mas um caiu sábado, né? É, caiu de sábado, não o contou dia 2 muito. de novembro. Não... O legal é quando cai o 15 na sexta e o 20, tipo, na terça. Né? Ai, que delícia, Olha gente. só. Muito bom, muito bom. É coisa de brasileiro isso, né? Bom, enfim, nós já estamos no ar. Hoje, dia 19 de novembro, 1h03. Nós já estamos ao vivo pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter, nós também estamos lá, é o @Papo com Elas. No Instagram, é o @Papo com Elas Oficial. E aproveite, se você vai seguir o nosso perfil no Instagram, aproveite para seguir o Instagram da Rádio Show também, o @Rádio Show FM, tudo junto, e da Rádio Oficina, 31 anos formando os melhores profissionais do mercado, no @Rádio Oficina. Nosso canal no YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações cada vez que a gente sobe um vídeo novo no ar. Esse programa de agora está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, mas ele entra no YouTube até o final do dia. Então, se você se inscrever e ativar o sininho, você vai saber exatamente a hora que ele está lá e vai poder rever quantas vezes quiser. Lá no nosso canal do YouTube tem de tudo, né, Oli? Tem de tudo, tem coisa pra rir, tem coisa pra chorar e tem coisas também pra querer mudar o mundo e mudar a si mesmo, que é o tema de hoje também, né? A gente sempre fala que dá pra melhorar a si mesmo e tentar melhorar a vida não só da gente, mas dos que estão próximos da gente também. Exatamente. Hoje é um dia muito especial, a gente já vai falar sobre essa data daqui a pouquinho. Exatamente. Nós também estamos onde, ali? Lá no nosso site, o papocomelas.com, lá além de todos os nossos vídeos, tem também matérias. Muita coisa para você querer mudar a si mesmo, tem maternidade, tem finanças, tem muitas atividades também acontecendo aí, não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Então aproveita, vai lá, se inscreve na nossa newsletter, receba toda segunda-feira todo o melhor conteúdo da semana anterior. Então toda segunda-feira de manhã, você assinando a nossa newsletter vai receber um compilado, tanto das entrevistas quanto das matérias também. E aí aproveita, se você está sem tempo de ver os vídeos, vai lá no nosso LinkedIn, no Papo com Elas, que você consegue ver todas as matérias, que elas também estão por lá. Ou seja, não tem como fugir. Falta o podcast ainda. Aliás, eu tenho uma coisa pra te contar. Conte-me. Eu descobri uma pessoa que está ouvindo o nosso podcast, a nossa convidada de hoje. Muito legal. Muito bom. Eu tava falando pra elas aqui que eu recebo as estatísticas lá e eu vejo lá 12 downloads. Falei, gente, quem será que baixou? Agora eu já Encontramos sei. uma. Encontramos uma, muito bem. Lembrei do dia que a Yasmin falou pra gente que adora o programa. Que né? Falei, poxa, é você? Muito obrigada. É você que tá ouvindo a gente. Muito bem, muito obrigada. Exatamente, tem o podcast com elas, by Papo com Elas, disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Spreaker também. Logo, logo no Google Podcasts, no Deezer, mais um monte de outras plataformas aí, pra gente ficar em todos os lugares. Não tem como fugir. Pra onde olhar, vai ver o Papo com Elas. Exatamente. Lá. Os episódios já estão atualizados. Acabou de subir mais um quentinho lá sobre a doença de Parkinson. Aproveita para baixar e ouvir a hora que você quiser, como quiser, quando quiser. Essa é a beleza do podcast, exatamente, né, Oli? É muito democrático. Forçar a pessoa a ouvir na hora que a gente está apresentando. Ela pode ter a liberdade de ouvir na hora que ela tem a disponibilidade. E quantas vezes ela quiser também. E ficou na dúvida, aquilo que eles falaram, o que era? Volta um pouquinho o áudio. Voltar. Porque ao vivo é mais difícil. Mas no podcast você consegue voltar um pouquinho.
era aquilo ali que eu não tinha entendido. E aí, É isso não mesmo. ficar com nenhuma dúvida também. Muito bom. Mas se quiser acompanhar a gente ao vivo, seja muito bem-vindo. Sim, até pra fazer perguntas pra gente, porque do Participar. podcast não dá pra participar, não dá pra tirar dúvida na hora, né? É isso mesmo. Bom, como eu falei, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia do empreendedorismo feminino. É uma bandeira que a gente levanta aqui com maior orgulho. E a gente está sempre falando sobre isso, tentando trazer uma informação correta, coerente, tirar o romantismo, né? A gente sempre fala aqui de trazer a maternidade real, a verdade sobre os relacionamentos e a verdade sobre o empreendedorismo também. Por que Exatamente. não, né? Então, hoje é o dia do empreendedorismo feminino. Em 2014, a ONU escolheu a data de 19 de novembro como dia para celebrar, empoderar e apoiar as mulheres empreendedoras de todo o mundo. De acordo com os dados publicados pelo portal Correio, um estudo da Global Entrepreneurship Monitor, conduzido pelo Sebrae em 2017, mais de 24 milhões de mulheres são empreendedoras no Brasil. Número pouco inferior em relação aos homens, que chega a 25 milhões. Tá ali, hein? Pau a pau, né? Tá ali. É, 1 milhão perto dos 24 não é nada. Não, Não é contando nada. aí a população do Brasil, a gente logo passa isso também. Esses dados são de 2017. Se Em já 2019 vai fechar ainda, provavelmente fechar. você vai ver o dado em 2020, em lá, fevereiro, março, isso. que deve vir o dado de 2019. Provavelmente a gente já passou Já tá mais perto aí, pelo acho menos, acho né? que sim. Hoje nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Show a Paula Guzmão, que é CEO da Eótica, que vai nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória de empreendedorismo. Paula, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela participação aqui no nosso programa hoje. Eu que agradeço, meninas. É uma honra estar aqui nesse dia tão especial para todos nós, todas as mulheres. É uma honra estar representando as meninas aqui. É uma Muito honra pra obrigada gente pelo também. convite. Muito legal. E é assim, alguma coisa que a gente sempre fala, né? A mulher acaba empreendendo algumas vezes por necessidade, tem aquela dificuldade, puxa, depois, principalmente mulheres depois que tiveram filhos, têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho. E é muito legal ver que as mulheres estão crescendo. Algumas já não estão começando por necessidade, mas realmente pela vontade de empreender e de querer começar algo novo, não é, Paula? Tem um instinto nato do empreendedor que eu acho que a mulher tem até um pouco mais de facilidade. Faltava estrutura, Sim. né, na sociedade como um todo. E faltava um pouquinho de coragem, um empurrãozinho. E eu acho que as mulheres em geral têm se unido mais para dar esse passo adicional. Porque essa proatividade que é intrínseca do empreendedor, geralmente as mulheres já têm isso de nascença, né? A gente já nasce com esse espírito um pouco mais inquieto. Então, para ser empreendedor, com esse espírito é só alimentar um pouquinho esse monstrinho e você sai, enfim, colocando suas próprias ideias em prática e iniciando o seu negócio. Então, eu acho que agora o ambiente está bem mais favorável e aí a mulherada está colocando os braços para fora. E é muito legal também, né? A Lu sempre fala de, às vezes, cursos, até que o Sebrae oferece gratuitamente para as pessoas poderem se organizar. Eu acho que falta, como as pessoas às vezes têm a intenção, mas não sabe como agir, precisar dessa organização e ter lugares que consigam, principalmente de graça, é muito melhor, não é, Paula? Apoiar, não, com certeza, porque a gente estava comentando aqui uns minutinhos antes com a Luciana, né? É um desafio grande, tem muitas tarefas quando você empreende. Tem que desmistificar, não é aquele sonho, né, de você ficar mandando e todo mundo fazendo. Geralmente as coisas acabam em você. Então, se você não tem essa organização, não só operacional mesmo, mas até financeira, jurídica, para você se organizar, absorver conhecimento, aprender cada dia mais. Ser empreendedor é saber aprender. Exato. Você vai ter que aprender uma coisa nova todos os dias, porque um desafio vai aparecer e às vezes você não tem um profissional que você pode contar, você tem que aprender a fazer você mesmo, ou você tem pressa, ou você não tem dinheiro, ou, enfim. Uma série de desafios aparecem por aí. Então, a internet em geral e essas instituições que oferecem cursos gratuitos, hoje tem muito conteúdo na internet, tem que saber procurar, mas tem muito conteúdo didático, altamente didático, para te ajudar a seguir esses primeiros passos, né? Você vai alimentando o monstrinho devagar, mas ele tá parte dessa alimentação. Prospera, ele cresce. Parte dessa alimentação é isso, é você se educar. Tem que ter organização e tem que sempre se instruir, né? Muito legal. Aliás, eu acho que parte dessa inquietação que você falou no começo, que a mulher tem isso
nata, acho que tem até muito a ver com a maternidade, né? Porque a gente tá sempre disposta a fazer qualquer coisa pelo filho e quando a mulher se mete a empreender, ela age da mesma maneira. Ela cata aquilo lá para defender com unhas e dentes e faz o que for preciso. E, aliás, outra coisa legal que você falou agora, que o empreendedor tem que aprender uma coisa todo dia, que eu acho que uma das características mais fortes do empreendedor é a criatividade, porque ele tem que se virar com pouco. Exato. Com pouco que ele tem. Então, hoje ela quer empreender, ela tem uma ideia boa, ela já sabe o que fazer, né? Porque a gente sempre fala que não basta só ter uma ideia, Exato. você tem que saber seguir os caminhos administrativos para colocar a sua ideia. Começar direito, né? Como a gente vai começar com o pé direito. Mas muitas vezes o que falta é recurso. E aí ela tem que se virar nos 30, não é, Paula? Sim, com certeza. Colocar a mão na massa, não ter medo de aprender e não ter medo de fazer. O lado bom de tudo isso é que às vezes, grande parte das vezes, a gente descobre que aquele desafio, aquela barreira, aquela tarefa não é tão grande nem tão complexa quanto a gente imaginava. Então, o lado legal é isso, você vira multitarefas, assim, por definição, o empreendedor ele tem que ser multitarefa e você aprende habilidades que você não sabia que você podia desenvolver ou que você tinha, ou, né, e que você, enfim, jamais teria pensado que você se meteria com aquela atividade específica de edição, né? Agora tem as mídias sociais, aí tá todo mundo aprendendo a editar foto, editar áudio, editar vídeo. São coisas que às vezes não estavam na sua carreira inicial, não eram seu plano inicial, você nem sabia que tinha habilidade para isso e teve que aprender. Teve que aprender a fazer para colocar em prática. Então, essa rotina, diariamente tem um aprendizado novo. A gente tem um ambiente jurídico legal, sempre bastante complexo. Então, geralmente o empreendedor passa por essa esfera também, de aprender exatamente como funciona a burocracia daquela região específica que você vive, que você mora, coisas da prefeitura. Então, você tem que ter uma camadinha, um pouquinho de cada canal de conhecimento. Com mudanças de leis trabalhistas também, está atualizado em relação a isso, na hora que precisar ter um colaborador, quando não der conta sozinho de empreender o seu negócio, precisar de um colaborador, tem que estar ligado também em todas essas coisas que estão sendo atualizadas dia a dia, não é, Paulo? O tempo inteiro. Tem que ter a vastidão, né, que eles dizem, né, do administrador. Ele tem que ter conhecimento tão vasto quanto um oceano e da profundidade de um aquário. Então, é muito conhecimento, mas não tão profundo. Tem horas que você precisa, de fato, recorrer a um especialista. Sim. Mas a imensidão de conhecimentos de áreas que você tem que navegar é um oceano mesmo. Muito amplo. De assuntos. Agora, Paula, falando em inquietação, né? De novo, eu com a inquietação. Tô inquieta hoje. Paula, você, como boa parte dos empreendedores, não começou no segmento que você trabalha hoje. Como é que começa essa sua história no empreendedorismo? Exatamente, inquietação. Essa palavra me define também muito bem. Eu comecei, acho que do espírito empreendedor, quando a gente busca um pouquinho mais a fundo, né? Minha família já vem de empreendedores, né? Minha mãe, especificamente, a gente falando de empreendedorismo feminino, olha só. Que legal. Já começou, sempre teve negócio, sempre esteve à frente de algumas iniciativas. Ela era a renda auxiliar da casa, nunca foi a renda principal, acho que fazia parte até da estrutura social, né, da época, não tinha tanto esse destaque. Mas sempre, enfim, teve essa ânsia por negócios novos e por negócios próprios, teve vários negócios. Alguns a gente aprendeu com os erros, né? Outros foram bem-sucedidos, graças a Deus. E com isso, eu fiz uma faculdade de administração. Na época que eu estava na faculdade de administração, a grande coqueluche do mercado, eu acho que ainda existe um pouquinho desse glamour, era mercado financeiro. Tá. Então, quando eu estudei, eu acho que tinha esse drive de ir para mercado financeiro, era onde, enfim, tinha as ambições de perspectiva de carreira mais agressivas. E eu sempre tive bastante facilidade com matemática, então fui para mercado financeiro. E apesar de ser uma ideia bastante comum, a gente vê também essa história se repetir várias vezes. Gente que se decepciona com o mercado financeiro e vai para o empreendedorismo ou muda de carreira logo em seguida. Eu acho que foi um pouquinho da minha história também. A minha entre aspas, decepção
não foi necessariamente, enfim, com o mercado em si, um pouco do dinamismo do mercado. Eu trabalhava num ambiente super masculino, que era o mercado de ações. Sim. Eu era broker de ações, trabalhava em fundo de investimento. Então, tem algumas experiências ali. Na minha perspectiva pessoal, ritmo de trabalho, ambiente de trabalho, não eram coisas que estavam me agradando naquele momento. E aí, depois eu saí de lá e aí sim fui fazer uma iniciativa também, digamos, empreendedora, que foi sair e viajar, né? Tirei um ano sabático, digamos assim. Certo. Para repensar um pouco o que eu queria fazer de carreira, enfim, onde eu queria dedicar meus esforços. E quando eu voltei, entrei pro e-commerce. Também uma outra aventura. É um mercado bastante dinâmico, que aí encaixou. Aí foi quando as coisas encaixaram bastante para mim na minha mente, né? Ele é um mercado que permite empreendedorismo, permite criatividade, tem muita agilidade, muito dinamismo. Ele é em tempo real, assim como o mercado financeiro também era. Mas ao mesmo tempo ele tem a materialidade. Não é tão agressivo. Né? Ele não é tão agressivo, ele tem a materialidade de você conseguir entregar coisas. Sim. Ele tem uma coisa um pouco mais concreta do que aquela abstração toda de mercado financeiro, aquela ambição um pouco cega, né? Uns valores. O mercado financeiro tem uns valores assim próprios, um pouco agressivos demais para minha formação. Sua realidade. Para minha realidade. Então não encaixava. Tá. E aí eu fui pro e-commerce e aí comecei a lidar com essa realidade, que é um mercado também super interessante. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Você falou que tirou esse ano sabático. Eu acho que é legal, assim, que bom seria se todos tivessem essa oportunidade de quando alguma coisa não deu certo, poxa, eu vou dar um tempo para repensar a minha vida. Eu acho que isso é muito importante, não é, Lu? Eu acho. Meu marido tem uma frase que ele fala assim, olha, tá na dúvida, vai comer uma jaca. Que ele fala que é o tempo que você... Demora tanto. Ele fala que é o tempo que você precisa... A gente nunca comeu jaca, tá? Assim, é só uma expressão mesmo. É só uma metáfora. Mas é o tempo que você precisa para você pensar, assim, digerir aquela informação, aquela situação lá e poder pensar numa resposta, numa atitude, né? E é uma coisa que a gente empregou lá. Em casa a gente fala, tá na hora de comer jaca. Quando acontece alguma coisa assim, precisa dar um tempo. Dá uma pausa. Porque isso é muito importante mesmo. Eu acho que, como você falou, você ter essa oportunidade de parar e repensar todas as suas escolhas e se perguntar, né? Aquela coisa do autoconhecimento que a gente sempre fala aqui. E agora? O que eu vou fazer? Porque autoconhecimento é tudo, né, Paula? Ainda mais no empreendedorismo, né? Tem que se autoconhecer. No empreendedorismo, com certeza, em cargos de liderança, a gente comentou aqui um pouquinho antes do programa, que você, como empreendedor, às vezes você é o último homem na barreira. Então, você quem tem que decidir, é você quem tem que fazer as escolhas. E, enfim, se você não se conhece, fica mais complicado. Tem que ter muito autoconhecimento. A gente vai continuar falando com a Paula Guzmão logo após o comercial. Não saia daí. Conte sua história de empreendedorismo aqui com a gente. Você é empreendedor? Tem coragem de empreender? Tem coragem para empreender? Quer empreender? Hoje é dia. Empreender? Fale com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Você gosta de rádio? Gostaria de falar como nós, todos os dias, para as pessoas através de uma emissora de rádio? Então você precisa conhecer a Rádio Oficina. Os melhores cursos com os melhores profissionais. A Rádio Oficina oferece cursos reconhecidos pelo MEC, que outorgam ao aluno formado o registro profissional na DRT. Locução, sonoplastia, operador de áudio, assistente de produção e mais 10 cursos à sua escolha. Venha nos conhecer. Rádio Oficina, telefone 2063 1370.
Muito bem, estamos de volta, 1h25. Papo com elas, hoje 19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino. Uma data muito importante para essa mulherada empoderada que a gente conversa todos os dias, né, Oli? É isso aí, a gente tem aí sempre muito assunto, histórias que são muito interessantes. Algumas a gente sabe que às vezes acabam tendo aquela dificuldade, acabam pensando em desistir, mas eu acho que assim, é ter calma, se organizar, se planejar para conseguir. E, Paula, como é que você avalia o empreendedorismo feminino na atualidade? Tem mais espaço para a mulher nos mesmos segmentos predominantemente masculinos? Que você falou que você veio do mercado financeiro, que é bastante masculino, mas tem setores, tem nichos de empreendedorismo que são também muito masculinizados. Tem espaço também para a mulher nesses locais? Sim, tem melhorado bastante. Acho que ainda tem um espaço grande para avançar nesse sentido. Eu saí de um mercado financeiro que era predominantemente masculino, fui para o mercado de tecnologia, que é predominantemente também. Exatamente. Não teve muito para onde fugir, né, Paula? Não tem muito para onde fugir, mas a gente já vê o avanço de mulheres nesses segmentos muito mais rápido e o mais importante, a abertura para mulheres está muito melhor. Ainda tem um caminho para percorrer. Eu acho que dos dois lados, tanto dos próprios mercados se abrirem, mas as mulheres também quebrarem o preconceito interno e avançar nesses mercados. Ainda tem mulheres que têm preconceito delas mesmas fazerem tecnologia, ou fazerem engenharia, ou fazerem, enfim, alguma outra matéria. Isso tem que ser desmistificado também. Tem espaço para a mulher, sim. Eu acho que, inclusive, falta essa percepção feminina nesses mercados. Nos dois que eu trabalhei, sinto falta dessa percepção feminina, às vezes, nos times, na composição de times. E eu acho que o ponto positivo está avançando. Legal. Tem um caminho grande a percorrer, mas está avançando. É legal que lá no nosso site, né, Oli, sempre tem algum evento, algum encontro, algum fórum, alguma coisa de tecnologia voltado para as mulheres, né? Então, eu acho que isso já indica que... E a gente trouxe também aqui bastante gente para falar das iniciativas. Até programação, ensinando programação para mulheres. Programação gratuita, tudo para as mulheres de baixa renda, que você tem que se inscrever. Agora me fugiu o nome da não moça. Vou me lembrar. Mas, assim, lá no nosso site sempre tem os eventos acontecendo de tecnologia voltados para a mulher, que eu acho que isso é um sinal de que as coisas estão mudando, né? Pelo menos nesse setor aí da tecnologia, isso está acontecendo. Agora, Paula, qual foi o seu maior desafio como empreendedora? Quer dizer, qual deles, né? Vamos listar. E aí? Eu acho que a gente já falou de alguns aqui, que é a organização, o autoconhecimento na última esfera, e isso é um exercício constante, porque quando você tem que tomar a decisão e você é a última pessoa, né, na linha ali que tem que tomar a decisão, se você não sabe o que você quer, você não vai conseguir exprimir. Mas uma linha que eu acho bem importante de desenvolver quando você vira empreendedora é a comunicação. Tem que ser muito claro na comunicação. Você lida com muita gente quando você é empreendedor, né? Porque você tem que resolver vários assuntos, tem que navegar em vários temas, tem que navegar em vários círculos diferentes de pessoas. Então, a comunicação é um fator fundamental. Não digo que foi um desafio, mas foi um desafio sim, mas assim, foi uma ferramenta que eu fui aperfeiçoando ao longo da carreira, e a gente não percebe que tem problema de comunicação. Geralmente você não se coloca nessa maneira, né? Você fala, não, eu falei, eu expliquei. Mas às vezes você não explicou de uma forma clara, às vezes você não se fez entender. Isso gera muito ruído depois com seu time, com seus colaboradores, com seus parceiros, com a família. Então eu acho que esse é um ponto bem importante, que a gente não dá tanto valor e a gente não autoavalia como é a nossa comunicação. Vocês são comunicadoras, né? Acho que vocês, né, na faculdade, lá, aula 1, eles falam, né? O receptor da comunicação, o emissor da comunicação, enfim. E a gente passa por isso um pouco alheio, mas é um ponto bem importante no empreendedorismo. E aí o maior desafio que você perguntou, para mim, é claro, é você conseguir com que todas as pessoas entrem e trabalhem para aquele mesmo objetivo. Você precisa construir times o tempo inteiro, né? Você precisa direcionar as pessoas sempre para aquele objetivo que você tem em mente. E às vezes você não tem recursos, às vezes você não tem todos os materiais. Então é uma coisa intrínseca de motivação.
né? Você tem que ter a habilidade de motivar e de vender a sua ideia, de comunicar bem a sua ideia para que a gente consiga avançar e conseguir boas parcerias, bons funcionários, bons times, bons parceiros e conseguir colocar o seu projeto em pé. Porque tem muitos desafios. Então, se você não tem esse encaixe, essa engrenagem, e essa engrenagem, muitas vezes, com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, com as barreiras, com a falta de tempo, tem que ser construída no relacionamento, comunicação é bem importante. É verdade. Eu acho que foram pedrinhas que eu conquistei, que eu construía. Você acha que no empreendedorismo feminino apresenta obstáculos diferenciados? Você falou da questão da comunicação, tem muito... A gente sabe que às vezes muitos homens fazem aquela coisa, né? Assim, você acabou de explicar uma coisa pra ele, ele vai te explicar a mesma coisa que você acabou de dizer, né? O tal do mansplaining. Então, a gente sabe que existem ainda alguns homens que agem dessa maneira. Você acha que esses obstáculos são diferenciados no empreendedorismo feminino? Por conta de ser uma mulher, assim, de repente, principalmente se o time é predominantemente masculino. Você falou da questão de área de tecnologia. Se tem um time predominantemente masculino, pode existir alguma diferenciação pelo fato de ser uma mulher, de repente, liderando? Sim, Sim, eu acho que as diferenças de comunicação, elas permeiam, assim, todo mundo, não tem tanta diferenciação. Mas eu acho que a mulher, não só a empreendedora, mas a mulher no mercado de trabalho, ela enfrenta, eu consegui listar num outro artigo, numa outra conversa que eu estava tendo com umas amigas, a gente conseguiu listar uns 5 desafios adicionais, que eu acho que toda mulher no mercado de trabalho, mas a empreendedora, isso potencializa ainda mais, tem, de fato. O primeiro é o preconceito puro, simples, que hoje é crime, discriminação, e existe, não adianta negar, ele existe factualmente, né? Isso tem que ser tratado do ponto de vista legal até. Então, é uma discriminação muito direta, um preconceito muito direto. O segundo é uma forma de preconceito um pouco mais sutil, que é, por exemplo, a falta de credibilidade. Se tem um homem à frente de um projeto, uma mulher à frente de um projeto, ele é sutil, você não vai conseguir processar aquele indivíduo exatamente nesse sentido, mas a gente sente todo dia a dia que a falta de credibilidade de um projeto apresentado, às vezes por uma mulher, ou uma mulher jovem, às vezes, enfim, tem preconceito ainda velado nisso. Então, essa questão da credibilidade sempre ele sempre pesa um pouquinho menos quando tem a presença feminina, o fator feminino. O terceiro deles é a dupla jornada. Sim. Eu não tenho filhos, mas essas colegas do nosso grupo têm filhos e aí elas relatam todo dia. O marido ainda ajuda, não divide, né? Assim. Sim. Então, a dupla jornada é de fato um desafio que as mulheres enfrentam mais do que os homens. Não existe essa realidade para os homens hoje, de ter que lidar ainda com muito, muito peso da responsabilidade das funções domésticas, de filhos, etc. O terceiro é a sororidade, que também eu acho que é um desafio que os homens não sofrem, né? Ou sofrem numa escala menor. A competição ou a falta de apoio dos próprios colegas, da própria rede, né, de apoio entre mulheres ou entre homens. A gente vê que eles têm um apoio um pouco maior e a gente tem um apoio um pouco menor dentre as colegas. Eu acho que isso podia ser bem mais fácil. Isso tem melhorado bastante, né? Mas ainda acho que ainda é um caminho a percorrer. E o último é a diferença salarial, que também pesa sempre nas contas, no fim do mês. Pesa se um homem ganha mais, ele tem mais facilidade de adquirir tecnologia, comprar serviços que a mulher não tem, porque ainda existe, estatisticamente, comprovadamente, a diferença salarial entre homem e mulher. Então, eu acho que são 5 desafios adicionais que toda mulher no mercado de trabalho enfrenta, né? Isso surgiu de uma conversa informal, não é, testado, né, cientificamente. Mas faz muito sentido. Faz todo sentido. Fez bastante sentido, Sim. né? A gente até fala muito sobre a rivalidade feminina aqui, sobre o julgamento pesado de uma mulher sobre a outra, em todas as áreas, na maternidade, nos relacionamentos e no ambiente de trabalho também. E eu acho até por conta de repente, as oportunidades serem tão menores para as mulheres, acho que essa competitividade acaba crescendo um pouco mais. E aí, por isso que a sororidade fica em segundo plano. Porque fica aquela coisa, eu tenho tão pouca oportunidade para crescer, se eu estou crescendo, sai daqui, me deixa pra lá, deixa eu ir adiante. E isso é ruim, enquanto no ambiente masculino não. Você vê, o cara tá crescendo, o outro vem, o que eu posso fazer pra te ajudar? E aí sempre tem, porque tem mais espaço
para os outros crescerem também. É óbvio que tem inveja no ambiente masculino, não quer dizer que não tenha. Puxada de tapete. Tem puxada de tapete, também tem, é grande às vezes, mas eu acho que por ter mais oportunidades, mais espaço para eles crescerem, essa fraternidade acaba sendo um pouco melhor vista do que a sororidade entre nós mulheres. Eu não sei se... Eu acho que isso também, isso sim... Mas acho que fora do ambiente do trabalho, a gente também tem. Tem mãe que compete contra mãe. Tem, mas... Entendeu? Tem amiga que compete com amiga. Então, acho você que fala, o meu filho tá andando. O meu andou com 8 meses. O meu andou e pulou, né? Então, assim... O meu já tá na ginástica olímpica, aquela coisa assim. Ai, meu filho comeu papinho. O meu tá comendo feijoada, minha querida. Né? Entendeu? Então, assim, existe isso. Eu acho que isso é uma coisa cultural. Não sei dizer pra você de onde vem essa competição que as mulheres têm uma com a outra. Mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né? Exato. Voltando até a Paula estava falando aqui na hora do intervalo da questão da jaca lá, Sim. que tem tudo a ver com autoconhecimento, também tem tudo a ver com essa questão do julgamento da mulher. Tem que furar essa casca, depois, a hora que a gente entra, não é a coisa mais bela de se ver, mas a gente consegue trabalhar, daqui a pouco a gente tá adorando. Tá fazendo doce de jaca, tá fazendo isso. Porque é isso mesmo, acho que quanto mais a gente falar sobre isso, pra se tornar real, porque a gente sabe que é uma coisa real, Sim. né? Mas quando a gente fala em voz alta para as outras pessoas ouvirem, fica palpável. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, acho que mais a gente ganha meios de não vou falar combater, mas de mudar isso. Você não acha, Paula? Sim, com certeza. Eu sempre uso o exemplo, né? Assim, às vezes entra um novo colaborador, muito rápido eles saem pro bar, vão tomar cervejinha juntos. Os melhores rapazes. amigos já, Quantas vezes você vê as mulheres fazendo isso? No ambiente de trabalho profissional, né? Sem serem melhores amigas, sem ser, enfim, amiga do colégio. Quantas vezes você vê as mulheres saindo pra, enfim, entre elas, com um grupo, enfim, pra tomar uma cerveja, ou pra descontrair, ou pra falar um pouco mais de vida pessoal e criar esse laço de relacionamento. É mais difícil, sim. É verdade. Bom, tem alguns dados aqui divulgados pelo Sebrae em 2018 que dizem o seguinte: as mulheres também encontram outros obstáculos pelo caminho da ascensão dentro do mundo empresarial. Por mais que 70% dos líderes de negócios concordem que a diversidade de gênero melhora a performance da organização, o número de mulheres em cargos altos dentro das empresas cresceu apenas 5% nos últimos 4 anos. Agora, eu queria perguntar para você, como líder, como CEO, como você avalia a sua liderança sob o olhar de quem está recebendo, sobre a colaboradora, mais especificamente, já que a gente está falando da sororidade? Você acha que a sua liderança sofre alguma resistência? Como é que é isso? Sim e não. Essa é uma pergunta um pouco delicada, porque cada líder tem uma especificidade, tem uma marca registrada, né? Então, eu acho que depende um pouquinho também, a gente não consegue só generalizar, porque mesmo dentre as mulheres cada uma tem a sua marca, mesmo dentre os homens cada um tem a sua marca de gestão. Como a gente tem um time lá, eu acho que felizmente bastante feminino, eu acho que a resistência foi menor nesse aspecto. A gente teve questões de adaptação cultural e aí pelo estilo, eu acho que de gestão própria mesmo. Mas tem diferenças. Acho que os times que são predominantemente masculinos ainda oferecem uma resistência um pouquinho maior sobre como você coloca. E aí volta um pouquinho no ponto que eu comentei. Eu acho que cabe ao gestor e ao líder reconhecer isso e testar formas diferentes de comunicação. No fundo, muita coisa se resume à comunicação. Então, para você conseguir se colocar de uma forma bem prática e obter os resultados que você quer, porque às vezes também você tem que se adaptar a cada ambiente, a cada movimento que acontece, né? Então, um estilo de comunicação mais direta, mais objetiva, mais escrita, com aqueles que têm uma postura mais direta, mais objetiva, mais restrita com você. E aí, técnicas de gestão, como a gente falou, né, sempre busquem mais conhecimento com essas partes de gestão. Existem técnicas e ferramentas de gestão que te auxiliam nisso. Com o time de TI, por exemplo, vou dar esse exemplo. Desculpem, meninos da TI, mas enfim, eu acho que é um exemplo bem prático. Existem essas ferramentas de acompanhamento por atividade que são muito práticas. Então, no início, ele pode ter até uma resistência em te ouvir. Na segunda tentativa também. Na terceira tentativa, você coloca tudo no papel e aí o papel não tem como mentir, né? Exatamente. Tá ali
por outro lado, em outros segmentos, você consegue ter uma gestão mais participativa. Então, tem áreas, a área de marketing, que é uma área que envolve muita criatividade, em que a comunicação vem muito mais em brainstorming, comunicação geral, em dividir ideias, e eles têm mais abertura para esse tipo de coisa. Então, o gestor tem que se adaptar e tem que solucionar essas questões que aparecem ali dentro do ambiente. Eu acho que é independente da sua postura, quando você está numa questão de liderança, você tem que se adaptar. Às vezes, como mulher, assim como uma mulher vai sofrer essa resistência, às vezes um homem também sofre de um time um pouco mais feminino. Sim, e aí ele tem que se adaptar também. Legal. Muito bem. Isso. Bom, a gente vai para o nosso segundo intervalo. Participe aí com a gente, deixe sua dúvida, conte sua história. E a Paula Guzmão volta daqui a pouquinho conosco. Fique aí, não saia daí. Clássicos da Show. Clássicos da Show.
Muito bem, estamos de volta, já entrando no nosso último bloco. Passa muito rápido, né, Oli? Muito rápido, é tudo muito... Muita Mas é muita coisa pra informação, falar. é muita exatamente, muito bem. Hoje nós estamos recebendo aqui no Papo com Elas, no estúdio da Rádio Show, a Paula Guzmão, que é CEO da Eótica, um dos maiores e-commerces do mundo ou do Brasil? Do Paula, Brasil. do Um dia Brasil, a gente chega né? lá. Ah, Um dia mas a gente vai chega, chegar, né? certamente. Com você na liderança aí, eu não tenho dúvida. A mulher empoderada. Isso Muito aí. bom. Você acha que tem preconceito ainda, Paula, em relação à liderança feminina e ao empreendedorismo? Tem, com certeza. Com A certeza gente falando tem. da falta de comunicação, mas o preconceito mesmo. Não, tem preconceitos, acho que tem preconceitos bem claros ainda sobre que você vive na realidade do dia a dia, às vezes numa negociação com o fornecedor, a maneira com que ele lida com você. Eu acho que já aconteceu algumas vezes a situação de, enfim, eu estar à frente de uma reunião e ele perguntar, não, mas quem é o CEO? Não, mas quem é? Não, eu sou, né? Sou Olha eu só. mesma. Porque não passa aquela questão da credibilidade que eu Sim. comentei. Então, isso é um preconceito claríssimo, né? De que, enfim, não tem respeito ainda pela posição por ser uma mulher. Eles não encaram com a mesma seriedade ou, enfim, com o mesmo nível de respeito. Então, isso acontece, tem melhorado bastante. A gente já vê os homens, principalmente, se policiando muito mais. Quando a gente fala, antes de estar à frente da Eótica, eu tive em outras empresas que tinham empresas maiores, né, que tinham grandes corpos de diretoria e etc. Você ainda enfrenta isso, porque a grande parte do corpo diretivo ainda é masculino, Sim. e aí tem um ou outro representante feminino. E as piadas são extremamente machistas, as metáforas são sempre machistas, a postura, eles exigem ainda, né, uma postura razoavelmente masculina dentro do ambiente de trabalho. Então, isso ainda é realidade. Tem mudado devagar, poderia ser muito mais rápido, tem avançado, mas ele ainda é presente. Esse preconceito, essas piadinhas, essa falta de credibilidade, você acha que vem mais das pessoas mais velhas, dos homens mais velhos, ou dos homens novos também tem esse tipo de visão? Muito dos homens mais velhos. Sim. Porque eles não... É um modelo diferente, né, que eles têm, um modelo de administração, de negócio diferente, que eles vêm de outra escola, né, vamos dizer assim. Exatamente. E acho que está tão enraizado É, neles é. que o sensor de percepção de que aquilo é uma metáfora machista, metáforas que eles sempre usam, né? Metáfora de casamento. Ai, porque casar com fulano? Metáfora de loira e morena. Metáfora de... Eles sempre usam esse tipo de metáfora na hora de comparar um negócio, comparar um contrato. Isso é muito presente, ainda é muito comum. Eu acho que quanto mais velho, isso está mais ainda enraizado. Então eles não percebem que estão fazendo isso já. Embora as mulheres hoje em dia continuem fazendo isso, já dão sinais, já dão um toque para mudar esse tipo de diálogo. Uhum. Mas dentre os novos, eu acho que depende muito da escola. É aquilo que você falou. Acho que independente um pouquinho da idade, depende da escola de onde eles vêm. Mesmo no mercado financeiro, eu ainda tenho colegas que trabalham por lá. Quem vem da escola de mercado financeiro, dessa escola um pouco mais agressiva, ainda traz isso. Uhum. Ainda traz um pouco dessa postura ruim, assim. Outros que têm de escolas mais miscigenadas, que já tem muita mais mulher no mercado de trabalho, conseguem já estar um pouco mais inseridos. Mas tem escolas em que essa educação mais machista ainda está presente. E ainda entendem que a liderança feminina tem que ser uma liderança agressiva também. E não Isso. necessariamente é assim, não é, Paula? Exatamente. Exatamente. Tem características que agregam muito num corpo diretivo que mistura, né? Que tem bastante miscigenação, não só de sexo, mas enfim, religião, Diversidade. diversidade sim. social, origem, etc., que é justamente o olhar diferente sobre a mesma situação, que vai agregar. A gente tem um país, a maior parte dos mercados em que eu trabalhei são mercados de varejo que lidam diretamente com o público. A nossa população no Brasil é completamente miscigenada. Você não pode ter, enfim, digamos, a certa arrogância de achar que um determinado tipo de criação, porque a sua criação influencia nas suas ideias, na sua maneira de enxergar o mercado, seja válida para toda a população, que é uma população tão mista, tão diferenciada.
Então sempre tem um olhar diferente que pode agregar. E de fato agrega bastante. Os times mais miscigenados são os times mais criativos. Muito legal. Enriquece mesmo, né? Você ter pessoas de diferentes backgrounds ali trazendo as suas experiências, os seus convívios ali, são experiências que, assim, em longo prazo, acaba se tornando uma experiência muito rica para a empresa em si, né? Exatamente. Você consegue aproveitar diversos olhares diferentes sobre um mesmo assunto, né? Eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo para as grandes empresas. Agora, Paula, boa parte das pessoas associa o empreendedorismo com a abertura de uma empresa. Então, eu acho que, eu vou ser empreendedora, eu vou abrir uma empresa. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que é possível empreender trabalhando no escritório, dia a dia. Quais as dicas para quem deseja fazer isso? Com certeza. É dar voz a essa inquietude que a gente falou no comecinho do programa. Você pode ser empreendedor realizando um projeto, alterando um processo, mudando a forma como uma área inteira é organizada ou, enfim, funciona. Tudo isso são iniciativas empreendedoras. O empreendedorismo é você dar voz a uma ideia. E a ideia não necessariamente significa abrir um negócio. Pode ser uma ideia dentro da empresa em que você já trabalha. Acho que tem grandes empresas que fomentam, isso está cada vez mais em voga nas empresas, né? Áreas que canalizam essa inovação. A gente lá dentro da empresa tem a caixa de ideias, né? Que são onde os funcionários conseguem colaborar com ideias completamente diferentes para o negócio, ou para a área, ou, enfim, para alguma rotina que eles queiram implementar. E isso pode acontecer dentro da sua própria empresa. A gente tem alguns exemplos ali, que uma das nossas estagiárias da área ela é estagiária na época da área financeira, eu acho que foi um super case. E ela estava aprendendo ainda dentro da faculdade umas questões fiscais, de imposto, etc. E ela fez um questionamento para uma grande empresa que era nossa fornecedora. E eles tiveram que mudar toda a engenharia fiscal por causa do questionamento que ela teve. Que demais. Enfim, teve ganho para os dois lados, mas acho que foi essa atitude corajosa de questionar, sim, de ser inquieta. Falar, não, peraí, mas eu aprendi, estava diferente, por que aqui tá assim? Acho que tá errado, não importa qual o tamanho da empresa, ela foi lá e desafiou. E deu super certo. Então, é esse tipo de iniciativa que pode acontecer, e isso são iniciativas empreendedoras o tempo inteiro. Até dentro de casa você pode ser empreendedor. Sim, e é legal ver, assim, é legal lá ter esse questionamento e ver, e assim, ter o apoio, né? Sim. O problema, às vezes, que a pessoa tem dentro do ambiente de trabalho é que ela tem uma ideia e que nem sempre os superiores vão comprar essa ideia. E aí a pessoa acaba se frustrando, e aí com o tempo acaba deixando de dar novas ideias, e aí vai ficando meio apagado dentro da empresa. Eu acho que é legal, assim, tá com uma ideia, primeiro busca uma rede de apoio dentro do teu ambiente, para fazer aquela ideia valer. E aí, uma vez valendo, vamos ver o que dá para fazer mais, não é? Acho que é bastante interessante isso. Exatamente. As empresas têm cada vez mais se posicionado, porque vê que a grande parte de geração de ideias vem de dentro. Sim. Né? Vem de dentro. Teve uma época em que as ideias vinham de grandes consultorias externas. Sim. Hoje as empresas estão se voltando para dentro e vê que parte da inovação sai de dentro do seu próprio time, dentro do seu próprio corpo colaborativo. Então tem que ter esse canal. Eu super influencio e, enfim, acho um grande privilégio as empresas poderem fornecer esse tipo de canal para a inovação, para melhorias, sem questionamentos. Acreditar no seu próprio time. Acreditar nas ideias, exatamente. Muito legal. Eu acho que até uma questão desse pessoal mais jovem, que a geração Y, né, é a inquietação mesmo. Então eles têm esse lado do questionamento muito forte. E eu assim, você falou, eu fiquei imaginando a cena, ela pensando assim, bom, alguém tá errado. Ou é o meu professor, que eu tô aprendendo lá na justiça, ou é essa empresa. Então, assim, pra ela viu como uma... Assim, eu tô perdendo de algum lado. Eu tô perdendo de algum lado, eu preciso resolver isso. Então, assim, eu entendi dessa forma. Eu vou aprender o certo. Exatamente. Né? E no fim, acabou que ela acabou revolucionando aí, de repente, um sistema que, como a Paula falou, trouxe ganhos para todo mundo, né? Muito importante isso. E, Paula, uma das preocupações de quem decide empreender é o prazo para retorno do investimento. Como é que a gente lida com esse aspecto? Planejamento. Já vai lá atrás, né? Volta lá atrás. A gente volta e resgata ali a questão do planejamento, né? É claro que
E eu acho que essas instituições que a gente comentou, Sebrae, várias instituições que te ensinam a empreender, te falam de montar um plano de negócios para você avaliar e se organizar um pouco sobre como é um negócio. Geralmente, o plano que você estabeleceu, e aí tem vários empreendedores que vivem a mesma experiência, ele não se concretiza exatamente como você desenhou. Então, você precisa estar preparado para eventuais mudanças ao longo do caminho. Se você desenhou um plano que ele tinha um prazo de retorno muito rápido, que bom, tomara que isso aconteça, mas geralmente essa não é exatamente a realidade. Acontecem problemas ao longo do caminho, mudanças de percurso, mudanças de mercado, às vezes a agressividade que estava desenhada não é aquela mesma que você imprimiu. Então tem que ter um mecanismo, tem que ter um plano B e tem que ter um mecanismo de resgate financeiro, porque é muito comum, a gente já ouviu falar isso também várias vezes, o empreendedor misturar a vida pessoal e a vida profissional. Exatamente, é um erro crasso um esse, erro clássico, assim, básico 1 do empreendedorismo. Separe a vida pessoal da vida profissional. E é aí que, às vezes, começa a virar uma bola de neve. Se você não se planejou e separou o que é profissional, mesmo que aquilo dê errado, aquilo não vai impactar na sua vida pessoal. Mas se você planejou, todo o seu planejamento pessoal, inclusive, está baseado ou está muito dependente daquele plano, e as coisas não acontecem exatamente como o plano original, como aquele plano, como o Excel quer, né? A gente gostaria tanto que as coisas fossem como está desenhado no Excel. O oráculo, né? O Excel podia ser, assim, um mensageiro lá do universo, mas ele não é. Ele é só uma planilha. Então, se o Excel não te obedeceu, você tem que ter o planejamento pessoal para aguentar um pouco mais de tempo, né? E, geralmente, eles, assim, a regra é que você planeje na sua vida pessoal 1 ano a mais do que o seu plano de negócios prevê. Então, se o seu plano de negócios prevê 1 ano de retorno, né, de payback, planeje uma folga pessoal de 2. Tá. Se são 3, planeje de 4, para que você consiga, caso haja mudanças de mercado, ainda não afetar a sua vida pessoal e continuar firme no plano. Porque o importante é você ser resiliente, fazer as alterações que o mercado exige, mas continuar com foco no seu objetivo. Muito legal. O fato de você ter vindo do mercado financeiro te ajuda muito nessa hora, né? Mas a maioria dos empreendedores ainda precisa saber lidar com essa parte das finanças também, né, Paula? Sim. Que é muito importante, porque é o que a gente falou, o erro principal que eles cometem lá é misturar o pessoal com o jurídico. Contas, e quando você não tem essa noção de finanças pessoais, a primeira coisa que você faz é isso mesmo. Então, precisa ter essa noção também, né? Precisa. É um dos conhecimentos básicos aí. E a disciplina. Porque Sim. Às vezes tem o conhecimento, entendeu, mas no dia a dia não tem a disciplina de manter, de separar. De aplicar, né? De aplicar. Tem que ir no mercado, tá correndo, tá com pressa, mas separa. Passa a fila do primeiro da empresa, depois a fila das suas compras pessoais, não compra tudo junto para você conseguir, inclusive, enxergar a sua rentabilidade, né? O mercado que a gente está hoje, o ambiente que a gente está hoje, está muito favorável para investimento e para profissionalismo, para empreender, porque a taxa de juros está tão baixa que, assim, tá valendo super a pena quase que qualquer iniciativa que te dê um retorno um pouquinho maior do que a taxa de juros que a gente tem hoje. Então tá bem favorável, porque hoje os investimentos que existem aí no mercado, poupança, etc., não estão te pagando quase nada. Exato. Então o risco de você investir e ganhar mais tá compensando agora. Então quem tem uma ideia boa na cabeça, mulherada, tirem essas ideias do papel, planejem, façam um planejamento, desenhem isso, mas tá valendo a pena hoje você investir em alguma ideia, em alguma, enfim, iniciativa que você tá guardada ali na gaveta. Então esse é o teu conselho para a mulher que quer empreender. Hoje vale a pena tirar os projetos do papel. Muito legal. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso programa. Que pena, foi muito bacana. Paulo, eu queria te agradecer por ter conseguido encaixar o nosso programa aí na sua agenda e vir aqui bater esse papo tão bacana conosco. Que delícia, obrigada pelo convite. Uma delícia falar com vocês, uma delícia poder contribuir. E parabéns a todas nós, mulheres empreendedoras. Parabéns, muito obrigada. é isso aí. Parabéns. Muita coragem para todas nós. Sigamos em frente. É isso aí. Oli, amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado, a Rádio Show continua aqui. A gente programação normal da Rádio Show. O Papo com Elas é que volta na quinta-feira. É isso mesmo. Um beijo para vocês, bom feriado. Muito obrigada para todo mundo que
que acompanhou a gente aqui pelo Facebook, pelo rádio, pelo dial, pelo aplicativo. Um beijo a todos, bom feriado, bom dia das empreendedoras femininas. E até sexta-feira. Sexta? Quinta. Opa! Já tá querendo pular 2 dias. Já tô querendo, porque aqui é assim. Beijo, gente, até. And prepare for takeoff.